Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vou bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Antes de eu pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Aí você ativa o sininho, compartilha o vídeo e comenta, que ajuda a impulsionar também na plataforma, beleza? Vamos de notícia, vou trazer uma da Rádio Itatiaia, né? Eles cravam aí o acerto entre Vasco e Atlético Mineiro na contratação do zagueiro ali, o Maurício Lemos. Lembra o Maurício Lemos? Aquela novela na janela passada, o Vasco estava interessado, saiu na mídia que a mulher dele não queria ir para o Rio de Janeiro por causa da violência, com medo. Aí depois a explicação que deram é que o Atlético devia uma grana para ele, e por causa desse dinheiro ele não queria sair, ele só sairia se o Atlético acertasse o que devia para ele, tipo assim, eu não vou sair e deixar isso aí para receber na justiça, eu vou ficar aqui e vou receber a grana que eu tenho para receber. Então ele foi ficando, e essa foi a justificativa para não acontecer o negócio na janela passada, pois a Itatiaia não é o Thiago que está falando, né? Para os idiotas que gostam de pegar vídeo meu e tirar de contexto. Não é o Thiago, jornalista, até porque eu nem sou jornalista, que está falando que está encaminhado, estão fechando uma negociação com o Maurício Lemos. É o pessoal, os jornalistas da Rádio Itatiaia, daqui a pouco vou trazer até a opinião deles a respeito do zagueiro, né? O Lemos, segundo a Itatiaia, está sendo liberado sem custo, 0,800, né? O Vasco vai pagar os salários do jogador integralmente, então não tem aquela divisão de salário, né? Ele vem para o empréstimo até o final de 2025, que é onde acaba o contrato dele com o Atlético Mineiro. Então, ou seja, no meio do ano ele já podia assinar um pré-contrato também e sair de graça. Então, o Maurício Lemos vem por empréstimo, o Vasco vai pagar o salário do jogador e ele fica até o final de 2025, quando vai estar livre no mercado. Aí ele pode negociar com qualquer clube, ou renovar com o Vasco, ou ir para outro time, né? Maurício Lemos é um uruguaio de 1,87 m, 29 anos de idade, é boa, né? É destro, mas joga na esquerda, joga tanto na direita quanto na esquerda. Você tem o João Vitor que joga na direita, aí você vai ter o Maurício Lemos para fazer essa função do lado esquerdo. É um zagueiro experiente, com passagem inclusive por alguns times da Europa. Jogou no Sassuolo, na Itália, jogou no Las Palmas, na Espanha, jogou no Fenerbahçe, na Turquia. Estava no Atlético Mineiro, perdeu o espaço no Atlético Mineiro. Aí eu vou trazer agora para você jornalistas da Rádio Itatiaia, o Ale Oliveira, bem conhecido Ale Oliveira, e o Thiago Reis, o carequinha Thiago Reis, lá da Rádio Itatiaia, rasgando elogios ao Maurício Lemos, falando que é um bom jogador, que é rápido, é bom de bola aérea, o zagueiro veloz, né? Aí explica por que ele perdeu espaço. Ele perde espaço com a chegada do Milito e com as contratações também que o Atlético fez. O Atlético foi para a janela e contratou só o Júnior Alonso e tal do Lianco, que o Vasco queria, que pediu uma fortuna, né? Então contratou esses dois e fez uma trinca de zaga junto com o Bataglia, que tinha sido contratado no Atlético Mineiro em abril de 2023. O Bataglia, ele é um volante, né? Que está sendo usado como zagueiro ali. Então eles fazem essa trinca defensiva, Júnior Alonso, Lianco e Bataglia, e acabou sobrando para o Maurício Lemos, que perdeu espaço. Então vou deixar aí os jornalistas ali da Rádio Itatiaia comentando a respeito do zagueiro Maurício Lemos. Você sabe que o Lemos não é mau jogador. Mau jogador ele não é. Eu acho até pelo contrário. As partidas que eu vi do Lemos no Atlético, boa estatura, boa bola aérea. Saída de bola, né? Não é um zagueiro lento. De bola. Chegou a ser titular durante a passagem dele no Atlético, mas depois do que aconteceu, o Milito, evidentemente, quando ele chega, ele tem as preferências dele, né? Tanto que alguns jogadores deixaram o clube. De pronto, ele pediu 2 zagueiros, né? Chegaram 2 zagueiros no meio do ano, o Lianco e o Júnior Alonso, que retornou. E aí o Lemos parece que não fazia parte dos planos do Milito, e a direção comunicou o jogador e falou que seria mais interessante para todo mundo que ele procurasse um outro clube. Bom, com a chegada do Maurício Lemos, se ela for confirmada mesmo, o Vasco passa a começar a ter um time titular, que eu acho que esse era o grande problema. A gente precisava de zagueiro titular. Agora a gente vai ter 2 zagueiros titulares, João Vitor e Maurício Lemos, e os outros 2 Lucas, que lutem para poder ter espaço no time. E aí falta atacante de velocidade. O próprio Fábio Carille falou na entrevista que
Para ele fazer variações no 4-2-3-1, que é o que ele gosta de jogar, ele vai precisar de peça. Para jogar, por exemplo, com 3 atacantes, você precisa de contratar atacantes. A gente tem o David lesionado, que só volta no meio do ano para lá, que é uma cirurgia de tendão, que é a mesma coisa do Paulinho e do Jair. Você tem o Adson voltando de lesão e o Ryan. Agora, o Ryan é um jogador que está carimbado a venda dele para 2025. Não deve ficar. Logo, logo a gente vai ver a negociação envolvendo aí o Ryan. Eu acho que o Ryan e o Cocão vai perder espaço nesse time titular, porque tem muito volante, muito meia agora. Então acho que os dois, o Cocão teve ali interesse de times da MLS e o Ryan teve da Fiorentina, times dos Estados Unidos, enfim. Então acho que esses dois aí, inclusive, já estão contabilizados naquela previsão de receita do Vasco para 2025, que é mais de 500 milhões de reais. É venda de jogadores, o Ryan e o Cocão devem ser esses jogadores negociados. Então, assim, vai ficando. O Vasco está esperando uma oportunidade, uma oferta melhor, mas com certeza conta com a venda de alguns jogadores. E para mim, esses dois aí são os principais que devem sair nessa janela ou na próxima, tá? Então, a provável escalação do Vasco com o técnico Maurício Barbieri, e aí eu vou trazer você, Maurício Barbieri, misericórdia, bate na madeira, isola, com o Fábio Carille, e aí eu vou trazer você para esse debate, você vai escalar o seu melhor time aí, provavelmente Léo Jardim, aí vem o PH, o João Vitor, o Maurício Lemos e o Piton, que o Piton deve ser titular, eu iria de... Depois eu vou explicar porque que eu iria de Vitor Luiz, mas deve ser o Piton. Aí, Hugo Moura, Jair Tietê. Ah, mas eu vejo gente falando assim, eu boto o Hugo Moura no banco e entraria com o Jair Tietê. Cara, não vai abrir mão de um volante, que a gente só tem 2 volantes com característica de pegada, de marcação, que é o Hugo Moura e o Cocão. E o Cocão nem é esse volante de pegada, esse pitbull, né? O Hugo Moura é o único jogador com essa característica defensiva. Então acho que não vai abrir mão do Hugo Moura. Por isso eu coloquei Hugo Moura, Jair ou Tietê. Seriam os 2 volantes, né? Aí você tinha uma trinca com Paulinho, Coutinho centralizado e Adson. Seria Paulinho, Coutinho centralizado e Adson. 2 jogadores de mais mobilidade, né? Com o Verratti na frente. Essa seria uma provável escalação do Vasco nesse esquema 4-2-3-1. Aí o Vasco, como eu falei, né, passa a ter opções para um time titular, falta o atacante para você fazer variações no esquema e passa a ter opção no elenco, porque você tem o Esforza, você tem o Cocão, que eu falei que pode sair, você tem o Puma, Leandrinho, né, então você tem opções para as laterais, você tem no meio de campo o Domingues, você tem o Payet, você tem o Estrela, você tem... no ataque eu acho que precisa contratar, né? Como eu falei, só tem o Verratti, o Adson, o David está machucado e o Ryan que provavelmente vai ser negociado. Então passa a ser prioridade a contratação de atacante. Vi gente falando, olha, dá para jogar o Coutinho e o Payet. Eu não acho que o Carille vai fazer isso. Você vai perder muito, porque você vai ter num time o Verratti, o Coutinho, o Payet e o Piton, os 4 jogadores que não são de marcação. Então como é que você vai fazer? É igual falar, tira o Hugo Moura e coloca o Tietê com o Jair. Quem vai marcar nesse time? Então, assim, você precisa ter um equilíbrio defensivo, né, para você também... A principal característica do Carille é essa, né? É você ter um time mais compactado, fechadinho, não dando espaço para os adversários e que toma poucos gols. Dá para você jogar com o Payet e Coutinho, eventualmente, contra um adversário mais fraco, precisando do resultado? Dá para você entrar. Mas aí você tem que abrir mão de algumas peças, por exemplo. Você não pode abrir mão do Hugo Moura como primeiro volante. Você podia tirar o Piton e colocar o Vitor Luiz mais fixo, um zagueiro de mais marcação, ele com o PH. Aí dá para você inventar ali um Payet e um Coutinho na frente. Agora, você meteu o Piton, você tirar o Hugo Moura, você colocar o Payet e o Coutinho, aí você está fazendo um time aí que não vai ter como característica pegada e marcação, né? Então, minha opinião. Né? E outra coisa, né? Porque a gente vê falando assim, o time do Vasco está melhor, o time titular. Por que o time do Vasco está melhor? O time do Vasco está melhor porque todo ano, toda temporada, a gente tem que montar um time novo. Dessa vez, não. Dessa vez, e olha que eu faço crítica pra caralho à gestão Pedrinho, mas dessa vez estão segurando os principais jogadores do Vasco, estão ficando, não foram negociados. Né? Os contratos aí vão ser cumpridos, então o Verratti vai ficar,
né? Você tem o Coutinho até o meio do ano que já está negociando uma extensão, o Payet, você tem o João Vitor, que foi contratado por uma fortuna, o Léo Jardim, que eu achei que ia ser negociado, vai ficando, o Puma, o PH, o Piton, que eu achei que ia ser vendido também, tá ficando. Então, assim, você mantém uma estrutura. Aí, quando você vai falar assim, o time do Vasco está melhor comparado a quê? Porque se você pegar o time do Vasco, ele está melhor comparado a ele mesmo. Mas o ele mesmo é parâmetro? Porque os times que a gente tinha no passado eram times fraquíssimos. Então, assim, a gente está melhor, legal, bacana, tá no caminho. Mas a gente não tá melhor que os nossos adversários. Se você pegar o elenco do Vasco, hoje a gente não tem um time melhor que o Fluminense. A gente não tinha um time melhor que o Botafogo e que o Flamengo. Não tem, cara. A gente tem que ser realista, pé no chão. Dá para fazer uma graça nas Copas Sul-Americana, Copa do Brasil? Dá para fazer uma graça. Com um time inferior, a gente chegou à semifinal, só não foi a final por causa do abençoado do Léo Pelé, senão a gente ia ir numa final de Copa do Brasil. A gente quase conseguiu uma vaga numa Libertadores, numa pré-Libertadores. Então, um time melhor, mais qualificado, vai fazer o Vasco ter uma performance melhor que o próprio Vasco. É isso que as pessoas elas têm que ter em mente. Hoje a gente luta para ser melhor que a gente mesmo. A gente não tem time para ser melhor, infelizmente. Infelizmente, que eu vou falar, porque muita gente fica puto quando eu falo isso. A realidade dói. A gente não tem time ainda para ser melhor que o time do Flamengo, que o time do Botafogo. O Fluminense está fazendo umas contratações legais, ainda tem um time melhor, mais qualificado que o Vasco, né? Então a gente tem um time melhor que o nosso time. Tá? A gente está evoluindo dentro das nossas limitações, né? É isso que eu vejo no Vasco e eu quero a sua opinião. Comenta aqui, monta o seu time, curte, se inscreve no canal. Fique com Deus e saudações vascaínas.